Obrigado, meu Deus, por tudo, meu Deus. Obrigado, Pai amado, pelo corpo de vida, Pai amado. Todos os dias, Pai amado, nosso dia, Pai amado. Queremos te agradecer, Pai amado. Pai amado, novamente, Pai amado. Queremos te agradecer, Pai amado, pela nossa família, Pai querido. Por Deus, nossa vida, Pai amado. Sendo errado, Pai querido, convertido, todos, Deus, palavras, pensamentos, meu Deus, Senhor, está perdoando, Pai querido, nosso pecado, Pai amado. Nome de Jesus. Olha. Nome de Jesus. Sim, meu. Nome de Jesus. Sim, meu. Nome de Jesus. Nome do Senhor Jesus. Sim, meu. Nome de Jesus. Glória a Deus. Sim, meu. Nome de Jesus. Sim, meu. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Sim, meu. Nome de Jesus. Sim, meu. Glória a Deus. Sim, meu. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Sim, meu. Nome de Jesus. Sim, meu. Nome de Jesus. Sim, meu. Glória a Deus. Sim, Espírito. Sim, ó. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Sim, ó. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim, ó. Em nome de Jesus. Hoje 14, né? A gente está com uma aula sobre o tema a diferença entre o sangue de Jesus, o nome de Jesus e as línguas estranhas, né? Ressaltando que tudo que a gente está estudando concernente à função de obreiro é dentro do ministério de libertação, certo? Porque para entender que tudo aquilo que nós estudamos é para ser usado no ministério de libertação, certo? Então, o nome de Jesus, o sangue de Jesus e as línguas estranhas, o nome de Jesus é a maior autoridade de tudo, vai acima de qualquer dom e é a nossa chave para o ministério de libertação. Ressaltando já do início, o tema é o sangue, o nome e as línguas, as diferenças entre os três, tá? Diferença entre sangue, nome e línguas. Voltando ao que eu estava citando, ressaltando que o nome de Jesus é o único nome que os espíritos imundos negam. Só compete a libertação, a cura e a salvação mediante o nome de Jesus, tá? Isso aí a gente vai falar mediante a aula. Eu estou só aqui adiantando aos senhores, tá? Tudo que nós estudamos é referente, claro, à nossa fé cristianismo
mas é uma matéria que é para ser usada no ministério libertação. Amém? Dando início à aula, nós vamos abrir a Bíblia rapidamente aí em Mateus 28. Nós vamos começar pelo nome de Jesus, tá? Mateus capítulo 28. Mateus 28. Amém? Capítulo 28. E a gente vai estar lendo o versículo número 18. Mateus 28. Versículo 18. Todos encontraram, gente? É. Mateus capítulo 28 e versículo 18. Está escrito assim: chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Aqui no versículo 18 até o versículo 20, a gente está alguns momentos antes da ascensão de Cristo. A gente está alguns momentos antes de Jesus subir para o Pai. Então, ele morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele passou aparecendo a 500 pessoas e aos discípulos, também a algumas mulheres, num período de 40 dias. E antes dele subir para o Pai, ele declarou o que o Pai tinha delegado sobre a obediência dele em seu tempo de vida na terra. Pela obediência dele, o que o Pai fez? Jesus chegou aos discípulos e falou para todos eles: foi-me dado todo o poder e toda a autoridade. Amém? Olha só, em Filipenses a gente vai parafrasear os dois textos aí, vocês deixam marcado sem esquecer Mateus capítulo 20, verso 18, e a gente vai a Filipenses capítulo 2. Vamos aí a Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Vamos parafrasear, ligar os dois versículos. Filipenses, capítulo 2. Encontrou antigamente? Filipenses 2, versículo de número 9. Versículo 9, 2,9 diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e confesse que Jesus, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Paulo está se referindo a quem? Paulo está se referindo a Jesus. Amém? Então, Deus Pai, pela obediência do Filho, ele deu todo o poder e toda a autoridade a Jesus. Amém? Jesus, ele subiu para o Pai e ele outorgou essa autoridade que ele, a matéria, conquistou em 3 anos e 6 meses aqui na terra de ministério. O corpo subiu, a matéria subiu, e ele deixou a autoridade sobre o nome dele. Amém? De forma que hoje nós não damos referência ao homem Jesus, ao corpo de Cristo, a não ser a ceia, né? Nós damos referência para lidar com espíritos imundos, para orar por enfermos, usando a autoridade do nome de Jesus. Amém? Paulo está enfatizando aí, eu vou reler o texto do verso 9, ele diz: pelo que Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome. E por que Deus exaltou Jesus? Porque no versículo de número 6, vai falar sobre o critério de humilhação e de obediência que ele teve no seu tempo de vida na terra. O verso 6 diz que mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Amém? Olha só, Jesus, ele foi tão obediente ao Pai, ele viveu de uma maneira tão fiel a Deus Pai, que o próprio Pai outorgou autoridade a ele, de forma que o nome de Jesus é a única ferramenta, a maior ferramenta que nós vamos usar
não só nós, mas que todo ser humano cristão, evangélico, que aceita Jesus como Senhor e Salvador, deve entender que a autoridade no nome de Jesus é a principal ferramenta para lidar com a libertação. Não tem outra coisa. A única coisa que nós podemos assimilar em um setor dividido ao nome de Jesus como ferramenta é um jejum. Amém? Porque obediência é critério, todo mundo tem que ter. Isso daí não vamos nem citar aqui. Porque para ser cristão salvo tem que ter obediência. Levando para um critério de libertação, eu tenho que entender que o nome de Jesus é a minha principal ferramenta. Amém? O próprio Satanás, ele sabe que foi dada essa autoridade pelo próprio Pai ao Filho, e que o Filho entregou a quem? O Filho entregou a nós. Amém? Em Mateus 10, a gente vai a Mateus 10. Aleluia. Vamos aí a Mateus capítulo 10. Mateus 10. Aqui era Jesus juntando seus 12 discípulos, dando poder a eles para a realização da obra. Diz, Mateus 10, 1. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para curarem, para expulsarem, para curarem toda a enfermidade, o que mais? Todo mal. Amém? Unificando agora esse versículo a Marcos 16, a gente deixa marcado Mateus, a gente está parafraseando o texto, igualando o texto. Nós vamos aí a Marcos 16 rapidamente. Isso, Evangelho de Marcos, capítulo 16. Marcos 16 e 17, capítulo 16, verso 17. Diz assim: e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Isso aqui é muito importante a gente entender, viu, gente? Tá? Olha para cá rapidamente, deixa eu explicar para você. É muito importante entendermos isso aqui. Olha só, Jesus nasceu sob promessa, viveu 30 anos na terra. Dos 30 anos aos 33 e 6 meses, ele começou o ministério. Ou seja, Jesus viveu 30 anos e dos 30 anos ele começa o ministério dele. Como é que eu falo ministério pregar? Porque obediente ele foi desde sempre. Aos 30 anos ele começa a propagação do Evangelho. Pregar o Evangelho do Reino de Deus. Foi batizado por João Batista e assim sucessivamente. Quando Jesus ele vai a óbito, ele ressuscita. Olha só, ele ressuscita, aparece aos discípulos e antes de subir até o Pai, ele faz menção de revogar aquilo que ele fez pela sua obediência. O Pai deu a ele todo o poder, toda a autoridade, amém? E aqui em Mateus, ainda ele em vida, ele deu o poder e ele deu a autoridade, a mesma que ele recebeu do Pai, ele deu para quem? Ele deu para os discípulos, amém? E em Marcos capítulo 16, verso 17, antes dele subir, tá? Porque Mateus 28 e Marcos capítulo 16 foi o mesmo tempo. Lembra que a gente está lendo dois evangelhos, tá? Dois livros diferentes. Então Mateus escreveu a maneira dele, tá? Marcos escreveu a maneira dele. O último capítulo aqui, Jesus fala sobre o poder e a autoridade. E o último capítulo de Marcos, ele distribui essa autoridade. Então Jesus recebe do Pai poder e autoridade e deu aos discípulos. Amém? Amém? E é muito importante a nossa crença nisso, porque se um obreiro ou cristão, ele for para um trabalho de libertação, fazer um trabalho de libertação, orar por alguém possesso, e ele não tiver essa crença, que sabe muito bem o que é fé, sim ou não? A fé é o quê? A fé é a certeza 100%. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que o quê? Que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem. Então, fé o que é? É certeza 100%. Se eu ir para um trabalho de libertação, e eu como obreiro, eu não tiver essa fé, essa convicção, eu não consigo realizar um trabalho de libertação. De jeito nenhum. No meio da fé, para um trabalho de libertação não pode ter dúvida. Porque até os demônios sabem que eles têm que ser submissos a esse homem. Amém? Vou baixar o prego. Tá? Os demônios sabem que eles têm que ter essa submissão.
Ele tem que ter essa submissão. Se ele não tiver essa submissão, o negócio não acontece. Amém? Amém. Olha só, Jesus ele creu que recebeu do Pai ou não? Creu. Ele fez milagres de libertação, sim ou não? Sim. Fez. Ele ortogou aos seus discípulos, sim ou não? Ortogou. A ponto, eu vou dar um versículo mais adiante, que é em Lucas, a ponto dos discípulos realizar o trabalho de libertação, recebendo a autoridade delegada por Jesus, deles fazer o trabalho de libertação, chegar até Jesus e dizer: mestre, nós estamos muito felizes, porque até os espíritos imundos experimentam nós. Ou seja, os discípulos receberam com fé. Amém? Vocês estão entendendo, gente? Estão entendendo? Se o obreiro ele não tivesse certeza, ele não consegue realizar um trabalho de libertação. Tá? Às vezes acontece que o obreiro não está em pecado, às vezes acontece que o obreiro às vezes está até consagrando, e ele com o trabalho de libertação ele não conseguia executar. Simplesmente pelo fator dúvida, simplesmente pelo fator medo, simplesmente por algum fator que bloqueia a fé dele. E vocês têm que estar cientes disso. O próprio Satanás, ele sabe que ele deve obediência ao nome de Jesus. Ele tem que obedecer. É conjecturando tudo para trazer uma só palavra, ou seja, o diabo, de um jeito ou de outro, ele tem que obedecer. Ele tem que obedecer a isso. Não tem como ele dizer que não vai sair, não tem como ele dizer que não vai obedecer. Ele não tem como ele fazer isso. Porque o que foi otorgado a ele, pelo Pai e pelo Filho, é o quê? É ele se submeter ao poderoso nome de Jesus. Amém? Ou seja, é a nossa principal ferramenta para a comunicação a Deus. É a nossa principal ferramenta para expelir demônios. É a nossa principal ferramenta para o quê? Para a cura. É a nossa principal ferramenta para a salvação. A única coisa que o nome de Jesus não faz é purificar pecado, porque isso é o papel do sangue. Estão entendendo? Ou seja, a nossa principal ferramenta para o ministério de libertação é o quê? É o nome de Jesus. E uma crença 100%. Tem que ser 100%. Tá? Tem que ser 100%. Muitas das vezes, como eu já falei, o obreiro vai orar, o demônio em nome de Jesus sai, o demônio não sai. Por quê? Às vezes não é pecado, às vezes ele está até em consagração, mas o medo, a incerteza, a dúvida são bloqueios que fazem o obreiro não conseguir expulsar o demônio. Certo? Eu falo isso, não vou nem perguntar aos senhores não, eu falo isso porque quando eu comecei foi assim também, e é assim que a gente qualifica. Eu me lembro por várias vezes quando eu ia fazer um trabalho de libertação, que eu tinha mais medo do capeta que estava na pessoa do que de mim com o nome de Deus. E é o inverso, porque a Bíblia diz que quando Jesus chegava onde tinha uma pessoa possessa, os próprios espíritos imundos se submetiam a ele. Os demônios tinham medo de Jesus. Você vai perceber, eu vou estar dando algumas bases bíblicas aqui, que quando alguém levava um possesso até Jesus, ou quando Jesus ia de encontro até alguém possesso, a Bíblia diz que os próprios demônios falavam: que temos contigo, ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo, por que tu vem para nos atormentar esse tempo? Ou seja, os demônios tinham medo dele. E muitas das vezes quem tem medo de Deus somos nós. E é um negócio tão sério, porque quando a gente vai fazer, acredito que quase todos ou todos aqui já viram alguém endemoniado, se ainda não viram, vão ter oportunidade de ver. É um negócio tão sério, como já citei, é uma luta entre um ser natural e um ser espiritual. E a essência maligna que transfere no ambiente, no corpo da pessoa que está endemoniada, é forte, irmão. E se o obreiro, ele não estiver preparado espiritualmente nesta fé no nome, e uma obediência a Cristo a fio, ele oscila, irmão. Ele oscila. O principal fator, ele não consegue expulsar. Segundo o principal fator, a pessoa às vezes até adoece, irmão. Eu conheço obreiro que ora por alguém endemoniado e ele fica doente. Né? Conheço obreiro que ora por alguém, passa até mal na hora da oração. E a gente tem que ter essa crença verdadeira. A gente tem que ver aquela pessoa possessa e saber que a nossa luta é contra aquele que está naquela pessoa, e que aquele espírito imundo, de uma maneira ou de outra, ele tem que obedecer ao nome de Jesus liberado pela nossa vida. Amém? Está dando para entender até aí? Ou seja, Jesus, ele deu poder e autoridade em seu nome
para os obreiros, a gente fala de obreiro, né? Aquele povo aos discípulos. Ele deu esse poder aos obreiros para quê? Para expelir os demônios, amém? Para que mais? Para orar pelos enfermos, tá? Para que mais? Para todo projeto que se diz respeito à salvação e libertação e cura, o nome de Jesus é a principal ferramenta. Amém? E como já se tem, volta a ressaltar, essa fé, nesse quesito aqui, ela tem que ser 100%. 100%. Não pode oscilar. Não pode oscilar, não pode ter dúvida. Tenho certeza que vocês lembram do que disse o autor de Hebreus, no capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Disse o apóstolo Tiago, no capítulo 1, se me fala a memória, verso 3 ou 6, a palavra de Deus vai dizer que aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, que é levado e agitado de um lado para o outro. Quem duvida não vê o negócio acontecer. Só sair do texto para falar isso para vocês. Eu hoje recebi uma visita de uma determinada pessoa que nem doente não está, mas de tanta notícia ruim, a pessoa começou a sentir uns sintomas, irmão. Eu entrar em casa, olha aí a perreada, eu falei, meu Deus, o que foi, irmã? Comecei até a pegar o álcool. O marido dela, pastor, essa mulher não está normal não, pastor. Foi só dizer que tinha 3 pessoas aqui doentes, que ela adoeceu junto. Né? Chegou do hospital, fez tudo que tinha que se fazer, não tem nada. O que é isso? É o medo, gente. É a incerteza, é a dúvida. E o obreiro, ele tem que ter um psicológico forte. Ele tem que ter um emocional forte. Ele tem que ser forte, irmão. Porque numa hora dessa daí, se fosse deparar com uma força maligna, ele não dá conta não. Amém? Amém. Está entendendo? Amém. Ou seja, o trabalho de libertação, a ferramenta principal é o nome de Jesus. E em uma fé só. Tá? Em uma fé só. Amém, gente? Amém. Outra coisa que eu vou falar aqui para a gente continuar a aula sobre o nome de Jesus. Aconteceu muitas vezes a gente orar por pessoas endemoniadas e tem várias outras pessoas, né, pessoas que não aprenderam da maneira certa como fazer o trabalho de libertação, que a pessoa colhe muita opinião de um e de outro, né? Vai orar, o que está ministrando está lá orando e aparece, não fazer isso, não fazer isso, não fazer aquilo. Eu acredito que vocês já tiveram um ambiente assim, já? Isso é difícil, por quê? Porque ali mescla algumas fé oscilantes. Vocês lembram que quando Jesus ele foi até a casa do centurião Jairo, em uns livros do Evangelho diz a filha de Jairo, e outras falam que é do servo do centurião, né? Vamos pegar aqui a do servo do centurião. A Bíblia diz que quando Jesus entra na casa para orar ali, ele coloca para fora quem? Todo mundo vai para fora. E ele sobe até o quarto com quem? Estava lá a pessoa, os pais do menino, ficaram todo mundo lá fora e ele entra com alguns discípulos, né? Pedro, Tiago e João, que elas preferiam sentar, levando para orar. Ele orou ali, Deus fez a obra e ele levou o menino até os pais. Por quê? Porque a multidão, eles iam fazer o quê? Eles iam atrapalhar. Não tem que inventar. É o nome de Jesus e acabou. Né? Vamos jogar mais hora, vamos jogar mais nada, não tem isso não. É ungir a mão uma vez, se tiver hora, se não tiver, é o nome do Todo-Poderoso Jesus e acabou. Né? É o nome de Jesus e acabou. Se nós aprendemos isso aqui, irmão, vai ficar muito fácil para fazer a obra. Tá? Não tem que inventar. Não tem que estar orando no momento, pedindo a direção para Deus do que fazer, não. É isso aqui. Todo o poder e toda a autoridade foi delegada ao nome de Jesus. Em meu nome, expelirão os demônios, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum. É o nome de Jesus. Amém. Caso, assim, quando a gente tiver um trabalho de libertação, né? Todos nós já aprendemos todas essas táticas, né? Ferramentas. Sim. Dentro da palavra. Mas se porventura a gente tiver um trabalho de libertação, né? Com 3 obreiros. Sim. Ou a pastora, né? A linha eclesiástica, né? Apresenta uma autoridade maior sobre os obreiros. No caso, a pastora e 2 obreiros, né? Sim. Aí chega na casa, o ministrante, no caso, pela hierarquia é a pastora, né? Mas sim, se acontecer, porque nós precisamos ser a pastora ou o senhor sempre vai auxiliar, né? Porque o senhor tem experiência, mas
Se a pastora, ou se a pastora delegar o obreiro para ser o ministro na oração e oscilar na hora, né? Às vezes faz as primeiras coisas acontecer, aí como é que tem que fazer? A pastora tem que abençoar o outro obreiro, ou a pastora tem que orar, ou se a pastora auxiliar, como é que faz, né? Deixa eu explicar. No caso, eu entendi porque um não pode tomar a frente do outro, né? Se um estiver ministrando, não, tira a mão, deixa eu ministrar isso. Não, isso é antiético. Olha só, se a pastora, ou eu ou a pastora, abençoar, por exemplo, você para orar, e você orou, oscilou, você vai ter que se recompor. Tá? Tem que se recompor. Se recompõe e ora. Tá? Se recompor, não. Porque se a gente for passar, não, outro orou, não. Digamos, estamos no ambiente, está o processo ali. Ou eu, a pastora, o obreiro João Batista, ministra a oração. Se orou ali, oscilou, não, obreiro, você tem autoridade. Pode ser testemunho em nome de Jesus. E nós vamos continuar concordando. E o cão vai ter que sair. Se a autoridade está com você e você vai orar, você vai orar. Se oscilou, se refaz e ora novamente. Nós vamos fazer um negócio nu e cru. Vamos ter muita coisinha nu e cru. Isso ou com você ou com outra pessoa. E eu acredito, gente, que toda essa preparação aí nem vão não. Nem vão não. Tenho certeza que todos vocês têm autoridade delegada por Deus para fazer esse tipo de trabalho. Mas se acontecer, pastor, que a gente não conseguir. Tem que conseguir. Tem que conseguir. É uma coisa que a gente não quer, né? Assim, que não consiga. Mas nós temos que conseguir. Mas... Porque, biblicamente falando, tem que conseguir. Mas pode acontecer assim também, de depender do momento. Né? Estou dizendo que. Eu falo assim porque é uma coisa muito complexa. Né? Nós somos seres humanos, nós somos família. Não tem como correr. Tem que eu dizer que eu vou estar todo dia 100% preparado. Não. A pessoa que disser isso é minha vontade dizendo que não tem pecado. Jesus disse que ele não tem pecado e nós somos mentirosos, né? Então, se acontecer um momento que alguém não está, né, não tá em consagração, não está bem com Deus, assim, que eu falo, não pecados, às vezes uma discussão em casa, coisa. Aí você chama, né? Vamos ali para no trabalho. Aí a pessoa já não está bem, né? Aconteceu alguma coisa em casa, ou trabalho, alguma coisa. E aí, qual o mais certo é a pessoa, se você falar, obreiro, olha lá. Aí, o mais certo é a pessoa falar, não, pastor, eu não estou bem, assim, você pode atenção. Esse aí é o mais certo. Ou a gente, ó, porque a gente sabe, se a gente fosse dessa maneira, para realizar o trabalho, o diabo já percebe. A gente já está um pouco assim, né? O mais indicado é você fazer o que você falou. Caso aconteça, eu chegar ao obreiro tal, você vai orar. Não está legal, pastor? Olha, eu não tive um dia legal. Eu posso até ficar intercedendo, queria que outra pessoa orasse. Aí tudo bem. Agora, se estiver no meio do fogo, meu irmão, vai ter que ser querido. Se chegou e disse, não, eu oro, então vai ter que orar. E o cão vai ter que sair, eu já expulsei demônio, sair lá de casa, obrigado com a mulher de mar. Você não vai sair por quê? Tu não vai sair no meu nome, não. Tu vai sair no nome do Senhor Jesus Cristo, rapaz, acabou. Mas isso depende muito da fé de cada um. A linha de raciocínio é essa mesmo, pastor. Dependendo de como a gente esteja, né? Não tem aquela. É o nome que o que vai expulsar não é a maneira que eu estou vindo de casa ali, é a autoridade que vai dar. Mas, respondendo a tua colocação aí, é indicado ao obreiro, se ele não está legal, ele comunicar antes da administração. Porque se acontecer ele não administrar ele no fogo, ele vai ter que se queimar. O ele é o bicho. Amém, gente? Nós falamos aí 4 versículos, né? Falam, narram o pai dando essa autoridade ao filho. E o porquê que o pai deu, porque o filho foi obediente até a morte de cruz. No primeiro dia do seu nascimento, até o dia da sua morte e ressurreição, ele foi obediente. Por essa obediência, o pai lhe deu poder e autoridade. E essa autoridade que ele recebeu do pai, ele otorgou também a nós. Amém? Ou seja, o pai deu ao filho, e o filho deu a nós. Amém? Compete agora a nós crermos nisso de uma maneira 100%. Tem que ter essa certeza, eu tenho que ter essa convicção. Amém? E isso é uma coisa muito séria, quando se fala na questão fé, quando se fala na questão crença, porque a gente sabe muito bem que não há a mesma quantidade de fé em todos, mas é importante nós entendermos que o que nós não podemos deixar de ter é fé, não importa se eu tenho pouco ou se eu tenho muito. Eu tenho o exemplo dado por Jesus, né? Se eu tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, essa fé é suficiente
para dizer ao monte. Se é possível dizer ao monte passar de um lugar para o outro, o que é possível dizer para um demônio? Né? Cara de raciocínio. Jesus empregou dizendo: que tiver fé, tamanho do estado, pode dizer ao monte que sai daqui e passa para o outro lado. Se não duvidar, mais creio que se pegue. Eu sou muito mais viável em acreditar que é mais fácil com uma fé do tamanho do grande mostarda expulsar um demônio que eu romper uma rocha. Né? Eu acho muito mais crente ou mais possível amaldiçoar uma figueira para não dar fruto, né? Ou aliás, expulsar um demônio, do que fazer uma árvore secar instantaneamente, como Jesus fez. Ou seja, todos aqui têm fé. Eu volto a falar, não importa se é muito ou se é pouco. Menor do que um grão de mostarda, não, tenho certeza. Eu tenho certeza que os senhores têm fé para usar essa autoridade que Jesus deu à igreja e a nós. Senhora. Na Bíblia eu falo, acho que é Pedro. Sim. Ele foi orar, né? Jesus mandou e aí ele foi explicar, né? O demônio não quis sair, né? Aí no caso, alguns historiadores falam que é porque ele na hora ficou em dúvida. Ele se achou que tinha, né? O poder de expulsar, mas na hora ele não teve. Ele faltou, eu acho, dúvida, alguma coisa desse tipo. Tá, Aí ele chamou Jesus. Deixa eu lhe interromper. Essa causa aí que a senhora está citando é quando foram orar pelo filho do lunático, né? Acredito isso que Marcos 9. O que aconteceu ali é que a manifestação de Marcos 9 e de Marcos 5 foi o mais alto grau de manifestação. Não foi um espírito, não foi um demônio, foi uma legião, né? Então é a única base bíblica, a base não, o único ato ocorrente nos tempos de Jesus que os discípulos não conseguiram expulsar um demônio, né? Isso foi no início também. Isso, no início. E eles não conseguiram expulsar porque não era um, eram legiões, e Jesus ainda tinha acabado de explicar a questão do jejum, que de Marcos, capítulo 9, e Mateus, capítulo 6, que foi quando Jesus explicou acerca da força do jejum e da oração, não levou nem meses, foi dias. Ou seja, de Mateus, capítulo 5 e 6, para Marcos, capítulo de número 9, que é o ato que ocorreu, vamos dizer assim, foram de 2 a 3 dias no máximo. Jesus explicou como que era o jejum, como que se fazia o jejum, e naquele dia em que o Espírito estava manifestado, era uma legião, né? Jesus explica: olha, ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? A maneira que ele está dizendo, vocês esqueceram que eu expliquei que tem que jejuar? Em outras palavras, está escrito assim: ó geração incrédula e perversa, até quando eu vou estar com vocês? Não sabeis vós que esta casta de demônio não sai senão pela oração, porque eu te ensinava, pela oração